No ar? No ar, gravando. Vamos lá. Quanto tempo, né? Sem postar nada por aqui. Muitas coisas acontecendo na vida, mas conseguindo. Até não tinha preparado nada. Enfim, nem estou em casa, pode não estou com os equipamentos aqui para gravar, mas bora. Já estava pensando nesse tema, se eu fosse voltar a gravar, se eu fosse falar, eu queria comentar isso. E surgiu, né, a oportunidade. O Vila fez o mais difícil. Para quem assistiu o jogo, para quem viu tudo que aconteceu, acho que tem esse mesmo pensamento que eu. Tá todo tudo. O Vila fez o mais difícil. Ele perdeu para o Anápolis por 2-0 no jogo de ida lá no Jonas Duarte. Só que perdeu em 3 minutos. Em 3 minutos saiu os dois gols. Isso após o Anápolis ter um jogador expulso aos 20 minutos do primeiro tempo. O Vila ter um gol anulado aos 2 minutos de jogo. Posso falar o pelo jeito. O Vila ter um gol anulado aos 2 minutos de jogo. Um pênalti pro Vila anulado. Então, o Vila fez o mais difícil, foi perder o jogo. E esse vídeo aqui, o que eu quero comentar, não é nem não é informação, não é opinião, é só o que eu fiquei pensando, né, após o jogo, durante o dia de ontem, vendo todas as movimentações. Eu não sei nem como analisar o Vila, eu não sei nem como falar, porque acho que o que mais frustra, explorando aqui, o que mais frustra o torcedor é que as oportunidades estão chegando, né? Estão caindo no. Não diria nem que estão caindo no colo. O Vila vem construindo para que isso aconteça. O Vila vem construindo muitas coisas. Só que não sabe aproveitar. O Vila não está aproveitando nenhuma chance. Já são o quê? 6 finais perdidas. Duas contra o Remo, duas contra o Paysandu na Copa Verde, uma contra o Remo na Copa Verde, contra o Grêmio Anápolis, contra o Atlético. Estou esquecendo alguma? Não sei se eu me esqueci de alguma. Só de final nós estamos falando em si. E o jogo contra o ABC, que foi uma final. Se a gente pegar ABC, colocaria o Vila na Série A. Se a gente pegar o Grêmio Anápolis, teria acabado com o jejum de campeonato goiano ali em 2021. O Vila era amplo favorito nesses jogos. O ABC estava rebaixado. O Grêmio Anápolis nem existe hoje. O Grêmio Anápolis não existe hoje. Então, não dá pra gente falar de folha, não dá pra falar de camisa, não sabe? Ali era pro Vila ganhar e não ganhou. E mais uma vez isso acontece. O Anápolis tem um time muito organizado. O Anápolis tem um time que joga muito bem. O Anápolis fez por merecer esse resultado. Só que o Anápolis não é o Vila. O Anápolis não tem a camisa que o Vila tem. O Anápolis não tem a torcida que o Vila tem. O Anápolis não tem a pressão que o Vila tem. O Anápolis não tem o dinheiro que o Vila tem. Agora a situação se inverte. O Vila era o amplo favorito. E não aproveitou. Não aproveitou no primeiro jogo. E eu valorizo muito a diretoria que ainda acredita, os torcedores que ainda acreditam. Eu, particularmente, acho muito difícil reverter esse placar pelo histórico, pelo que nós estamos vendo, pelo que nós vimos no campeonato. Qual jogo que o Vila produziu para fazer 3 gols? Ele produziu contra o Atlético no primeiro tempo. Ele produziu contra o Anápolis. Só que a camisa não pesou. O Vila não sabe jogar com a camisa. É curioso, gente, aquele gol que o Poveda perdeu um pouco antes, o lance anterior a ser substituído. Aquele gol não existe. Aquele gol que ele perde não existe. O Vila não sabe jogar com a camisa. Sendo bem sincera, é o que nos leva a crer. E eu acho que o que mais frustra o torcedor é isso. O que causa, assim,
incomoda. É um time, olhando assim, ainda muito perto, né, dos acontecimentos, parece que é um time que não foi feito para ser feliz. É para o torcedor não ser feliz. Não tem como. É impossível. Isso com qualquer outro time não aconteceria, mas acontece com o Vila. E é estranho, né? Porque é sempre para os extremos. Ah, a diretoria é a pior do mundo? Muito pelo contrário. O que essa diretoria fez pelo Vila, acho que nenhuma outra faria. Só que é de um azar que eu vi poucas vezes na vida. E é azar mesmo. Eu acho que aquela bola que o goleiro do Anápolis defende na cabeceira do Igor Henrique, isso não existe. Teve um outro chute também que ele pegou, o gol que o Igor Henrique perde, né? Não sobra para ele dentro da área, ele joga para fora. O gol que o Elias perde. Eu posso ir enumerando aqui. É de um azar sem cabimento. Pode ter uma virada? Pode. O Vila, por tudo que eu listei, é obrigação do Vila entrar em campo com acreditando que pode ter uma virada. Tem mais time, tem mais camisa, tem mais torcida, tem mais dinheiro, enfim. Só que é muito difícil. É muito difícil e eu acho que o mental, assim, do clube, dos torcedores, pode ser preparado também para o caso não aconteça. E esse caso não aconteça, eu fico pensando como que vai ser daqui para frente. O que você pode exigir? Sabe? É um time que não ganha o Campeonato Goiano há 20 anos. É um time que perdeu cinco finais, perdeu o acesso para a Série A, que derrapa, vem derrapando em campo. E óbvio que a gente valoriza o que está sendo feito no extracampo, óbvio que são conquistas muito importantes. Mas o torcedor vive de alegria dentro do campo, é o que move o futebol. Acho que todas essas mudanças aí estão sendo feitas para que tenha resultado dentro do campo. E eles não chegam, e não chegam de maneira muito cruel. A crueldade machuca o torcedor. Como que você vai exigir? O que você vai exigir desse torcedor daqui para frente? O que você vai exigir desse torcedor no Campeonato Brasileiro da Série B? Esgote todos os ingressos do Honesto Brasileiro Alvarenga, carga máxima 10 mil torcedores. Quando o jogo for no Serra, que ele compareça, que lote mais de 20 mil pessoas, é justo. Tem essa cobrança. Tem uma certa arrogância nessa cobrança, né? Que o torcedor tem que estar presente, que o torcedor tem que se incentivar. Como que você faz futebol só com 4 mil torcedores, só com 4 mil sócios? Só que como que você torce também sem conquistar nada? Bom, eu não estou aqui já com um discurso derrotista. Não, mas é o que a realidade apresenta. É que mais uma vez o Vila chega em uma final, poderia ser muito fácil, e não é. E pode trazer mais um trauma para a diretoria, para os torcedores, gigantesco. Eu tô falando aqui sem medo. Domingo pode ter a virada e tomara que tenha. Para o futebol goiano é muito bom, mesmo que o Anápolis tenha feito por merecer também. Mas eu acho que o futebol goiano é bom. Seria maravilhoso. Uma virada seria excepcional. Mas a gente está trabalhando com o resultado que nós temos. O resultado que nós temos foi um Vila que não soube jogar, produziu muito, mas que a camisa pesou ao contrário, né? Esses jogadores não conseguiram suportar. Um Anápolis que tem uma vantagem de 2-0, um Anápolis que sabe muito bem ao longo do soube muito bem ao longo do campeonato lidar com essas situações adversas, que teve uma virada contra um Atlético na semifinal. Então, a gente tem que trabalhar com esse resultado, a gente tem que trabalhar pensando ali que talvez não dê.
Talvez não, essa virada, por mais que a diretoria acredite, que os jogadores acreditem, que a torcida ainda vai. Eu estou gravando aqui 10h34 da manhã. Até o momento, a informação são de 6 mil ingressos vendidos. É muito bom. Eu imaginei 6 mil presentes no Serra, sinceramente. Então, ele vai dar mais 10 mil torcedores, fácil. Mas, poxa, até que ponto esse torcedor tem que se machucar e ainda ter que provar que é torcedor, ainda ter que provar que é uma torcida que apoia, que vibra? Qual que é o futuro do Vila? Eu fico pensando muito, se esse título não vem, qual o limite da pressão? Qual, qual o ponto que, que o time aguenta? Que a torcida aguenta sem ter uma ruptura de história? É algo que eu fiquei pensando bastante. Qual o limite de decepção? Pelo jeito, perder pro Lanterna rebaixado da Série B não foi suficiente, né, de decepção. A torcida continua abraçando, continua apoiando, continua indo. Aí perde mais um campeonato goiano pro rival, ok. O Atlético tinha em 2024 um time melhor, um time de Série A, um time mais competitivo. Só que chega aqui agora, novamente, faz um como que eu posso dizer? Apoiou no Campeonato Goiano, mesmo que o time no futebol não correspondeu, o Vila não teve atuações brilhantes, o Vila venceu jogos, e sim, foi muito importante os jogos que o Vila venceu, só que atuações brilhantes não teve. O Vila sofreu para vencer muito, passou na primeira fase nos pênaltis contra a poderosa Inter de Limeira. Então, e o torcedor apoiou. Primeiro jogo contra o Goiás no Serra, 29 mil pessoas. Segundo jogo, 26 mil. E teve gente criticando essa queda de 3 mil pessoas. Então, então, a torcida é sempre cobrada e parece que sempre cai na torcida. E eu fico pensando nisso, né? Até que, qual que é o limite? Qual vai ser o limite? Como eu falei no início, não é um vídeo de opinião, não é um vídeo de informação, são só coisas que eu fiquei pensando aí ao longo desses dias. Qual o limite? Tomara que tenha uma virada. Apesar que o Anápolis, como eu falei, o Anápolis fez muito por merecer, mas acho que seria muito importante para o Vila e para o futebol goiano, o Vila ser campeão. Seria muito importante para a torcida, muito importante para essa diretoria que trabalha muito. Então, a gente só pode torcer, né? Que para que um milagre, né? Realmente a camisa do Vila pese, que o Vila realmente goste das coisas mais difíceis. Enfim, à medida que as coisas forem normalizando aqui na vida, eu vou tentar voltar a gravar. Deixe seu comentário, se inscreva aí no canal. Comenta, né, o que, que você acha, não só os torcedores do Vila, mas também aí dos rivais que sempre estão ligados, né, quando tudo isso acontece. Beleza? Um abraço.